Estamos começando o primeiro episódio do podcast Nutrição Mais Leve. Me chamo Laura, estou aqui com... Treinador Vitor Ghisoni. E com a nossa excelentíssima... Nutricionista Letícia Costa. Tem um treinador, tem uma nutricionista e tem uma apresentadora. E hoje a gente vai se apresentar e falar um pouquinho como que a gente chegou na área da saúde. Como que estamos aqui hoje. O que nos fez chegar até aqui hoje. Como que tu conheceu a Laura, essa figura aqui única que são 1001? A gente se conheceu na faculdade de administração. Inclusive foi a Laura que me fez enxergar que nutrição poderia ser a minha profissão. Porque até então eu gostava de me cuidar, gostava de estudar sobre isso, mas sempre achei que fosse um hobby, nunca como uma profissão. Até que um dia ela me falou: amiga, tu já percebeu o quanto estuda nutrição? Mas é porque eu gosto de me cuidar, eu gosto de ter um corpo bonito, eu gosto de assuntos relacionados à saúde, mas não me via como nutricionista. E foi então que eu comecei a faculdade por testar, sem abandonar a administração, que eu cheguei a me formar, mas comecei a nutrição no vamos ver no que vai dar. E descobri que era a grande paixão na minha vida, a área da saúde. E tu, Laura, como é que foi a administração na tua vida? Eu digo que eu fiz administração para conhecer a Letícia. Ela seguiu, né? Eu não, eu saí. Mas foi muito interessante isso, porque a gente se encontrou na administração. No segundo semestre, eu sugeri que ela faltasse a aula da prova de contabilidade. Não, de economia. De economia? Não foi contabilidade? Foi não, economia? Tenho certeza que é economia, porque o meu marido é economista, eu conheci depois, e eu tinha muita vergonha de contar que a única matéria que eu reprovei na minha faculdade era de economia. E a Laura tentava contar pra ele, eu tipo, cala a boca, por favor, estou conhecendo, eu tenho que pelo menos entender um pouco de economia, e eu reprovo a única matéria que eu reprovei. Segundo semestre. Faculdade. Mas é que assim, a gente não sabia nada da prova, só que o que a gente não sabia também é que o professor ia fazer uma prova muito mais difícil para quem fizesse segunda chamada. Então ele fez uma prova impossível, tipo, pra ferrar com a gente, assim. E a gente até ficou estudando uma tarde, mas enfim. Eu parei nesse segundo semestre, vi que eu já tinha feito uma pós-gestão de negócio e achei, cara, administração, muito massa, vou fazer, vai funcionar para alguma coisa. E aí eu vi que porque eu queria, assim, da vida não ia fazer tanto sentido seguir. E fui para a área da saúde, para educação física, onde eu conheci Estilinho do Homem. Então, foi muito legal, porque na verdade eu conheci vocês nesse processo, né? Desse processo de entender o que eu ia fazer da vida, saindo da ADM para educação física. Sugeri realmente a Letícia, porque eu via ela curtindo muito nutrição. Tu vê que visão que eu tenho, né? Da vida. E aí ela foi para nutrição e eu fui para educação física. E aí trabalhando conheci o Vitor. Como é que tu me conheceu? Eu sempre vou repetir que no fim das contas eu casei com a estagiária gata. Não, só eu tô botando uma palavra mais comportada. Mas a minha verdade é essa. Eu casei com a minha estagiária bem gata que estava lá na academia. Eu já formado há bastante tempo, eu sou bem mais velho que elas. Eu sei que não parece. Mas é verdade. E a minha história de educação física também é passando por outra. Não sei se tu sabe disso, acho que talvez tu não saiba. A Laura sabe. Eu fiz engenharia de telecomunicações. Não sabia. Durante um semestre. No terceiro ano eu fiz um teste vocacional na época com psicólogo para ver o que eu tinha facilidade em áreas. E eu sempre me dei muito bem com as exatas e principalmente geometria espacial especificamente. Aí eles recomendaram eu fazer alguma área da engenharia. E na época, pensando apenas em grana, especificamente dinheiro, eu fui fazer engenharia de telecomunicações porque era um curso que tinha uma perspectiva de sair formado ganhando muito bem. Ainda é, até hoje. Telecomunicações é uma área muito forte. E eu fiz um semestre, passei em tudo, que na época, tipo, mais de 70% da turma rodou pelo menos uma matéria. E eu passei tudo, eu estudei, eu ia bem nas matérias, mas era muito chato estar ali. E eu ficava olhando a galera na aula de educação física, ficava babando. Eu conheci um cara que é referência nacional da educação física
Qual é o nome dele? Tu sabe melhor? Professor João Moura. Ele é uma referência hoje no mundo digital, na educação física. Ele cuidava da academia da FURB. Eu fiquei um semestre inteiro trocando várias ideias, aprendi um monte com ele sobre treinamento. Eu falei, cara, eu vou para educação física. E aí eu fui para educação física, passei na UDESC. Isso já faz 15 anos. Eu me formei, então já faz bem mais do que isso, quase 20. E eu amo educação física, ainda bem que eu troquei de área, eu sou realizado na minha profissão, eu amo o que eu faço dentro do treinamento e não tem como viver educação física sem aprender um pouquinho sobre nutrição e vice-versa, né? Pelo menos eu estou pedindo a tua opinião agora, pelo menos é a que eu acho. Não é só isso, mas em relação aos nossos pacientes, os clientes, né, que nos buscam com alguma queixa de saúde, tu precisas da nutrição, né, para que ele seja realmente curado. E da mesma forma, o exercício, o movimento também traz cura, mas os dois precisam estar juntos, né? Porque só o exercício, a gente fala muito de emagrecimento porque é minha área principal, né? Trabalho principalmente com mulheres que desejam emagrecer, essa é a promessa do nosso curso, emagrecimento definitivo, de forma leve, descomplicada. Então, para que só o exercício, para que esse emagrecimento aconteça, não vai ser suficiente. Então, a alimentação vem, os dois vêm para complementar, né? Hoje eu ainda estava vendo no grupo das virtuosas que eu e mais umas 2, 3 estavam mostrando o dia começando com shot, com a água e treino. Uhum. Eu também tô no grupo das virtuosas. Não tá, não. Tu não tá, não? Ah, não, nesse eu tô em outro. Não, tu não tá nesse grupo. Na comunidade Nem virtuosa, poderia, não né? tá. Tu ia fazer as virtuosas. Não, é um grupo só de mulheres, só do curso, só para as mulheres que estão dentro do curso. Caminho da nutrição mais leve. E é muito legal, é o ouro, né? A comunidade é realmente. Essa troca é muito massa. E quando tu vê isso, que as mulheres elas vão buscar primeiro o emagrecimento, principalmente pela estética. É natural que a gente busque essa estética, incomoda, a gente tem isso muito forte. Eu não sei se mais que os homens, mas eu acho que deve ser mais que os homens. O que tu acha? Eu acho que a cobrança em cima, né? A autocobrança também, né? Da mulher, eu acredito. É muito. A cobrança social, num todo, é muito mais que das mulheres. Isso aí, pra mim, homem barrigudo é normal. E até. Comum, normal não, né? Não, isso, comum. Mas assim, eu já tive muitos casos de alunos. Eu trabalhei muitos anos em academia de musculação, então a rotatividade de alunos era absurda, né? Foram milhares de alunos. E eu tive muitos homens falando, tô nem pra barrigo, posso ficar barrigudo, eu quero ficar grande. Eu escutei isso de muita gente. Então, tipo, é bem diferente. Eu nunca escutei uma mulher falar isso. Eu posso até ficar barrigudo, mas eu quero ficar forte. Isso eu nunca escutei de uma mulher. Então, isso já mostra essa diferença. A motivação principal normalmente é emagrecimento, né? Isso é... Não, eu tava falando em relação ao emagrecimento, né? Indiscutível que é o principal motivo de as mulheres, homens também, eu acredito, tem a outro lado de ficar grande, como tu mencionou, mas mesmo assim eu acredito que também incomode os homens a questão da autoestima, né? E a questão do sobrepeso é o principal motivo dessa busca, né? De saúde, mas mais por estética. Eu, Vitor, não sou dono da verdade, mas na minha visão, homem que diz que não quer ter tanquinho tá mentindo. De verdade. Eu tive um relato uma vez de uma colega de trabalho que falou que prefere o marido dela gordinho, que assim as outras mulheres não olham pra ele. Isso acontece bastante, mas é de cônjuge, né? De cônjuge não querer ver o outro super bem por medo, por insegurança. Né? E aí Tóxica, né? Tóxica. Mas aí tem muito a ver com ela, né? Porque vamos pensar que a gente fala muito de emagrecimento, estética, mas tem a ver com saúde. Tu não querer que o teu marido esteja na melhor performance pensando em saúde é um egoísmo muito grande, né? E isso tem muito a ver com a tua insegurança. Quem tem que trabalhar essa questão é a pessoa que não deseja que o outro esteja muito bem, né? Mas é um egoísmo sem tamanho. E isso não é tão incomum assim, né? Não é super comum. Eu tenho um caso de pessoas que nós conhecemos, onde ela falou isso do marido há, botar aí, uns 10 anos,
Eu gosto dele mais gordinho, assim, não olha, tá. Só que ele quis essa mudança, ele buscou, já faz bastante tempo, hoje ele tá numa forma física muito boa e, e ela adora ele em ótima forma física. Tipo, ela até achava que queria ele mais cheinho. Mas depois que viu o marido bem, ela gosta mais ainda, sabe? Tipo, aquilo, ela mentia pra si mesma, sem saber, talvez. Não tô dizendo que ela foi tudo consciente. Não, consciente, né? Mas, tipo, agora ela vê, quem conhece, né? Quando as pessoas conhecem, tu percebe pelas reações. E ela tá mais apaixonada hoje por ele do que ela tava naquela fase. Mas às vezes tem alguma relação de algo que ela achou que ia mudar para um sentido negativo. Ah, se ele emagrecer, ele não vai mais me olhar, vai olhar para outras mulheres, vai chamar atenção. E ela viu que não, né? Porque ele continuou sendo o mesmo homem, mas ele tá melhor ainda, ele tá com mais energia, feliz, mais energia, inclusive para lavar uma louça, fazer uma coisa em casa, muitas. Porque cuidar isso. Dos filhos, tudo, gente. Tudo. Né? E assim, eu tava falando que a gente busca primeiro o emagrecimento, mas o que a gente vê, no fim das contas, é uma melhora realmente de qualidade de vida, né? Porque a gente começa com a falta de saúde, esse adoecimento, ele interfere em tudo, no rendimento do trabalho e na tua autoestima em outras coisas, né? Como a gente já viu, de trabalho, realmente de não se sentir confortável e confiante no trabalho, não se sentir confiante com o marido, não ter energia para correr atrás de um filho, né? A gente já falou sobre isso, de tipo, imagina o teu filho tá correndo um perigo na água do mar ou, sei lá, no parquinho, e tu não conseguir, a gente já viu cena disso na internet, né? E tu não conseguir correr atrás do teu filho. Imagina a dor disso, assim. Essa cena, a Laura falou, eu acabei de revivê-la na minha cabeça. Tem muitas cenas que mexem com a gente, né? Tipo, hoje na internet tem um termo que eu esqueci, relacionado a muitas cenas ao mesmo tempo. A gente já tem uma absorção diferente no cérebro, onde a gente consegue reviver muitas cenas mais rápidas. E tem uma que eu assisti faz algum ano, 2 anos, que é uma mãe numa rua, o carrinho, uma criança bem pequena, não dá para ver o tamanho da criança, mas ela está dentro de um carrinho, e esse carrinho ele perde o freio e começa a descer a rampa em direção a uma avenida. E a mãe, ela vai correr, ela tropeça, cai. É uma mulher que tem bastante sobrepeso, obesa mesmo. Ela tropeça, cai, ela tenta levantar para sair correndo e cai de novo. E o carrinho tá quase chegando na rua, não é um vídeo trágico, graças a Deus. Daí vem um cara correndo e segura o carrinho. Ele não chega na avenida. Mas eu senti a dor por aquela mãe de não conseguir socorrer seu filho, né? E isso está relacionado ao que a gente está falando. Alimentação, atividade física, de ter pouca atividade física, com certeza tem um nível nutricional muito ruim, porque está com bastante sobrepeso. Sim, nível de inflamação. Todos esses assuntos, essa conversa, elas vão estar muito circuladas nos 4 pilares da saúde. Sim. Que a gente estava comentando que as nossas profissões se complementam e dos 4 pilares elas cobrem 2, metade. Atividade física, nutrição, sono e mentalidade. Aí como as pessoas vão trabalhar todas elas, tem muitas variáveis. Sim, e uma interfere na outra, né? Quando a gente fala de mentalidade, não tem como falar em nutrir o teu cérebro, né? Quando a gente fala em exercício, também tem ali uma questão de endorfina, questão de liberar, realmente jogar esse estresse para fora. A gente fala muito, eu sou muito ansiosa, eu sou muito estressada, ao invés de se perguntar o que me faz ser ansiosa. Então, será que não são os maus hábitos? E aí volta para os outros pilares. Exercício, falta do exercício, sedentarismo, alimentação ruim, falta de sono, falta de hidratação. Então, todos os pilares, eles se complementam e um precisa do outro para que a saúde seja realmente plena, né? Para que a gente viva da melhor forma possível. Inclusive, eu lembrei como eu conheci a Letícia na faculdade e a gente começou uma amizade porque eram as duas que levavam ovo cozido.
e castanha abraçava. Porque eu tava numa fase bem regradinha, tu sempre foi regradinha, mas tava numa fase bem... Hoje tu não tá mais tão regradinha. É a fase menos regradinha que eu já vi. Mas eu lembro disso, foi uma coisa que nos aproximou mesmo, assim, éramos as duas que estávamos levando lanchinho pra faculdade. Pá, a gente tinha uma coisa em comum, foi isso que nos aproximou, né, ali em primeiro momento. Então, porque era uma coisa que a maioria não faz. E na faculdade tem muita porcaria pra comer. É à noite ainda, né? Faculdade à noite, era um negócio que tu tá cansado já de um dia inteiro de vida, enfim. Mas foi um bom hábito, né? Foi um bom hábito que nos aproximou ali naquele momento. Eu vejo muito, porque a gente acha muito louco, né? Porque nós que nos alimentamos bem, tu falou, a gente se uniu por causa do ovo cozido. Mas as pessoas que veem isso de fora, tipo, nossa, elas são loucas, né? Trazer um ovo, é como se a gente estivesse fazendo algo muito errado. E o normal é comer lá a coxinha, o calzone, aquilo que é o natural para as pessoas, né? O normal, comum, não sei. Vocês falarem ovo cozido, eu senti o cheiro daqui, porque tem uma coisa que infesta o ambiente, a pessoa tirar um ovo cozido de um pote. Não, mas a gente vai pro carro, come escondido, a gente dá uma isoladinha, tá tudo bem, mas continua comendo saudável. Tem que ser, não, eu não julgo a questão de comer o ovo, mas eu vi essa cena numa sala entre de aula, isso, na sala fechada. falta de respeito, é igual abrir um Cheetos, né? É uma falta de respeito. É um salgadinho, né? Não fala marca. Abrir um salgadinho. Mas é que eu lembro que para mim veio, eu vivi uma cena na faculdade, de vez em quando alguém puxava, porque na educação física também tem muitos, pelo menos na minha fase de educação física, tinha muita gente que levava comida. Um ou outro tem na sala. É isso aí. Até eu não sei, eu sou de uma época, eu falo isso, eu sou mais velhinho um pouquinho, o whey não era tão popular assim não, ele deu uma popularizada tipo, uns 10 anos depois do meu curso. Eu senti bastante diferença entre os colegas de área, mais da educação física do que da nutrição, é claro. Eu tinha pouca gente que consumia suplementação. Naquela época era muita batata e frango. Isso tinha muita marmita de batata e frango. De vez em quando alguém puxava uma. Era mais comum do que o whey. Tu falou ainda há pouco, dentro da nutrição, da hidratação. Daí tu falou do ovo, que a gente é provavelmente também uma das poucas que carregam água. Vocês deveriam ser dentro dessa turma, não sei se tinha muita gente. Porque eu lembro que na engenharia era comum Coca-Cola, refri, vamos tirar a marca. Era comum a galera puxar refri, suco energético, essas coisas dentro da sala, e poucas águas. Daí não sei se na administração também tinha muita gente que bebia bastante água. Não sei assim se a maioria usava uma garrafinha ou não, mas realmente esse hábito, que pra gente é muito normal, estar sempre na bolsa, no trabalho, viajando, lá fora a maioria das pessoas não fazem isso, né? Eu tô vivendo hoje simples. Pilar. O simples não é fácil, é isso que eu ia dizer. Mas o simples não é fácil. Do episódio que vocês foram no hotel e quando abriram a geladeira. Foi, eu nem lembrava. Foi em novembro, faz alguns meses. A gente estávamos em um hotel e a gente abriu o frigobar para pegar uma água. Assim, não, a gente evita consumir no hotel, porque é super mais caro que no hotel, só no aeroporto. Mas, não, vamos pegar uma água. E não tinha água. Isso que foi o que surpreendeu. Tinha refrigerantes, chocolates, bebidas alcoólicas, energéticos, sucos. Eu não lembro o que mais, tipo salgadinhos, né? Nada nutricional. Nada que tivesse valor nutricional. Mas ali. Pelo menos uma água que é E não tinha água. Isso foi o que mais me surpreendeu. A água era na recepção. Era 3 por 10 na recepção. Tinha uma placa na recepção, daí tinha que pedir. Mas não tinha no quarto. Não tinha no quarto. Isso me assusta como nutricionista, porque se não tem o que as pessoas não estão pedindo, né? Porque se fosse o mais pedido, mais solicitado, estaria facilitado, né? Eles facilitariam o acesso, mas não é o que as pessoas talvez estão mais pedindo. Buscando, né? Buscando. O Vitor falou dos 4 pilares da saúde e é uma deixa aí, porque esse é a base dos assuntos desse podcast. A ideia desse podcast é a gente realmente conversar sobre os hábitos que a gente ao longo do tempo foi construindo, que nos fizeram nos conhecer, que nos fizeram nos aproximar,
Então, eu conheci a Letícia antes na faculdade de administração. Ela foi para nutrição, continuou a administração. Eu fui para educação física, conheci o Vitor trabalhando. Também viramos amigos antes de virar namorados e já vivíamos isso, né? Eu lembro de pedir para tia, às vezes, traz uma crepioca para mim de casa também. Então a gente sempre gostou de comer besteira, né? A gente sempre gostou de comer porcaria, ainda gosta, mas teve sempre uma preocupação com uma alimentação saudável. Já entendia desde muito cedo que queria estar bem a longo prazo. Já pensava em envelhecer bem. Já entendia, né, sobre a saúde em si. Para mim, com 10 anos, quando eu engordei a primeira vez, eu quero saber daí de vocês, se vocês já foram gordinhos alguma vez, como foi esse processo. A gente tá falando de emagrecimento muito, né, de saúde, mas bastante de emagrecimento, que é o nosso foco também. Eu vou começar dizendo que eu sempre fui uma criança que come bem. Eu tive esse histórico de casa. Eu sempre fui. Bem, mas come muito, Eu sempre fui, mas assim, a minha mãe disse que com 2 anos eu já fazia isso. Dela dar de mamar pra mim e pro meu primo, e pra mim era o dobro. De colherinha de sobremesa pra mim e uma colherinha de café pro meu primo. Então, isso sempre foi. Mas eu sempre fui um corpo atlético, assim, até os 10 anos. Tipo, não tinha porcaria em casa, não tinha bolachinha, não convivi com isso. Eu nem gostava de batata frita quando eu era pequena. Eu falava que eu não gostava de batata frita. E com 10 anos, com uma mudança grande de estado, né? Eu morava no Rio Grande do Sul, vim para Santa Catarina, morando daí só com a minha mãe, reduzindo a família, e isso tem todo um contexto, para mim foi isso. Então, de repente, eu estava no Rio Grande do Sul com a minha família, com os meus tios, com a minha avó, vim para Santa Catarina. Estamos em Santa Catarina agora, vamos deixar claro, né, para quem estiver assistindo. E de repente eu estive num contexto onde eu estava numa escola nova, num estado novo, muitas horas sozinha em casa, e ali eu comecei a engordar numa época que eu tinha que fazer minha comida, já com 10 anos, que minha mãe trabalhava fora o dia inteiro, não tinha esse contexto familiar. E aí comecei a comprar miojo com maionese, lasanha de fungo. E ali, nesse primeiro processo de engordar, a primeira vez, quase 10 quilos, a minha mãe não percebeu. Minha mãe trabalhava o dia inteiro e ela tava enlouquecida, tipo, trabalhando para botar a comida para dentro de casa e pra gente viver bem. E ela não percebeu. Quando eu fui visitar minha tia no Rio Grande do Sul, minha tia, com sua delicadeza e, e objetividade, olhou pra minha mãe e falou: Laura, tá enorme, não tá vendo? E ali eu fui na nutricionista a primeira vez. E eu me apaixonei por aquilo. Foi um processo de emagrecimento de 1 quilo por mês, imagina uma menina de 10 anos. E aquelas mudanças assim, tipo, tira o pão de trigo, bota o pão integral, tira o presunto, bota um Chester. Da qualidade mais, né? Isso, tira o Nescau normal, bota um light. Sabe, umas pequenas. Aí eu comecei a entender. E ela foi muito boa, foi uma excelente nutricionista. E ela fez isso, assim. Então, e ali eu tive uma vontade de entender mais sobre isso. Então, eu comecei a ir na casa dos meus amigos, de colegas de colégio, e ver o que eles comiam. Aí eu trazia pra minha mãe uma coisa diferente do que a gente comia ali. Então, sabe, começou esse contexto familiar dessa. E dali eu não parei de nutricionista. Sempre ia buscar. Como é que foi? Teve algum caso, assim, eu vou contar também um pouquinho do meu, mas é muito comum, né, a gente entrar na área da saúde por alguma questão pessoal. O meu foi pessoal e próximo da idade que a Laura também começou a engordar, uns 10 anos. Eu passei por isso, mas para ti também teve uma relação pessoal que te interessou, assim, estudar mais sobre saúde ou não? Outra história que tu não conhece. Aqui a gente tá se conhecendo numa amizade de sei lá quantos anos. A gente conhece mais de 5, eu sempre falo assim, já é um tempinho. Aí o meu é um pouquinho mais profundo no sentido familiar, porque passa por uma doença da minha mãe. Minha mãe teve câncer, eu era bem pequeno, e ela teve 2 vezes, né? E aí tudo certo, passou, tá viva, tá aí, já faz muito tempo, mas passou por isso, e isso mudou muito ela como pessoa, porque ela acreditou e acredita até hoje que muito disso vinha da alimentação. E aí eu comia muita porcaria quando pequeno, e eu tive um sobrepeso entre 11 e 12. Pela única vez eu era aquelas crianças magrelinhas, só que eu era muito hiperativo. E eu era magro de anêmico, de ser muito magro. Aí me deram um negócio chamado Sadol para tomar, que até hoje tem gente que recomenda aí para as crianças, que é tipo um biotônico Fontoura. Eu nunca mais perdi a fome. Depois de tomar meio vidro daquilo, tomava uma colher por dia, depois de um mês eu virei um leão. Nunca mais deixei de ter fome.
Mas eu era muito ativo. Aí eu fiquei mais recluso ali nos 10, 11 anos, talvez timidez, não lembro. E aí comecei a ficar mais cheinho. Eu lembro de um dia que meu pai pegou meu braço assim, ó. Pegou meu braço assim, né, desse jeito assim, e tinha gordura no meu braço. Ele disse, ó, filho, isso aqui não pertence a ti. Eu morava numa rua que tinha tudo, campo de futebol. Ele assim, pega a bicicleta, vai jogar bola, sai correndo, tu vai gastar isso aí rapidinho. Então emagrecer nunca foi difícil. Eu já emagreci rápido e nunca mais engordei. Mas o processo de saúde, que para mim a chave, essa mudança foi quando eu tinha 13 anos. E a minha mãe, nessa busca por uma vida mais saudável, ela foi fazer um curso chamado Unibiótica, que eu levantava às 5 horas da manhã com ela, eu ia para um lugar para fazer exercícios, tomar muita água e comer mato. Assim, era comida mais próximo de não ter nada industrializado. Aí eu fiquei nessa vivência aí por uns 40 dias. E eu sempre tive problemas intestinais desde bem pequenininho. Isso melhorou naquela fase, eu tive uma grande melhora. Eu tinha muita acne, as acne quase desapareceram. Então o processo de saúde na minha vida, de beber bastante água, ele começou nessa fase. Foi um pouquinho depois do processo de emagrecer, porque eu emagreci só na atividade física. Eu continuava comendo mal. Comendo mal eram 4, 6 sonhos à tarde, quase todo dia. Ou um balde de bolinho de banana, bolinho de chuva, praticamente todos os dias, à tarde. Eu sou a criança sessão da tarde mesmo. Eu saía do almoço, 2, 3 horas começava a comer açúcar e com farinha, açúcar, tudo misturado, né? Sim. Mas eu gastava muito. Eu jogava futebol todo dia, jogava tênis 4, 5 vezes por semana, eu fazia natação, treinava vôlei, treinava basquete, tudo ao mesmo tempo. Eu era muito ativo, por isso que eu não engordei nessa fase. Mas o processo que eu falo de saúde, que é diferente. Pela tua mãe. Assim, foi pela mãe que ela buscou. Eu sou suspeito para falar, mas vocês conhecem, minha mãe tem 64 anos, está super bem fisicamente, terraça linda, se cuida, treina 5 vezes por semana, sabe? Tem uma vida bem regradinha. E isso começou no processo de recuperação de doença dela. E tudo que tu contou, assim, né, é meio assustador a gente pensar, porque a criança é onde tu mais precisa de nutriente, né? Tu tá em fase de desenvolvimento, por mais que tu não engordava na época pela atividade física, mas a questão de desenvolvimento é assustador. Eu também passei por isso, né? Vocês conhecem toda a minha história, mas o diferente da história da Laura em relação à minha história é que eu tinha minha mãe em casa, né? A Laura não teve, então a mãe estava na luta trabalhando, mas quando eu nascia, minha mãe tinha tempo para ficar com os filhos. Então minha mãe estava em casa e aí ela fazia muito bolinho, muita comida. Como ela teve uma vida muito escassa, então para ela dar alimentos pra gente, tudo aquilo que ela não teve, era um sonho pra minha mãe. Meu Deus, poder comer o que quiser, assim, era o maior sonho da vida dela e algo que ela nunca teve. Então, foi o que ela me entregava em forma de amor. Então, era bolo todos os dias, bolo de chocolate, bolo de cenoura. Isso ainda que é feito em casa, sem contar a lasanha que eu comia de lanche da tarde, aqueles hambúrgueres prontos, né? Não vou falar a marca, mas vocês devem vir uma marca na cabeça. Quando ela fala isso, eu fico pensando que isso não tinha na minha época. Não tinha isso na minha época. Se tu comia lasanha pronta, tinha. Tu falou que te comia? Claro que tinha. Não sou tão velha assim. Isso é muito antigo. Porque isso já era... Isso é tudo de uma mesma época. Tanto as lasanhas prontas quanto os lanches prontos. Porque isso era o sonho da minha mãe de ter. Então isso não é essa marca que tu tá pensando. Mas tinham outras possibilidades. Né? Mas pra minha mãe era coisa de rico, né? Era uma coisa muito cara. E ela poder dar isso pros filhos, imagina, era o maior sonho da vida dela. Né? E aí quando ela pôde fazer isso, ela... era sem freio, então a gente comia tudo que a gente queria, a hora que a gente quisesse, a quantidade que a gente quisesse, e para ela aquilo era uma satisfação. Até que eu me vi em sobrepeso. Quantos anos? Eu acredito que eu estava mais ou menos com uns 11, 12 anos. Tudo mesma fase, né? É, mais ou menos nessa fase. Só que aí começaram as piadinhas na escola, né? A criança não tem muito freio, né, no que vai falar mesmo, então o que vem na cabeça são crianças são sinceras. E aí que eu começava a ouvir que eu era gorda, ouvir gorda, baleia, saco de areia, minha mãe tinha que ir lá na escola, e aí meu irmão me defendia, a gente estudava juntos, e ele batia nas pessoas, aí chamavam
porque eu tava sofrendo esses comentários, e o meu irmão, porque bateu em quem minha mãe ia lá para 2 problemas para resolver. Mas ali eu comecei a buscar dietas. Então, fiz muitas coisas insustentáveis, muitas dietas malucas, e que não era para eu estar me preocupando com isso com 10 anos, né? Vamos deixar isso bem claro, que essa preocupação tinha que vir dos pais, de ser exemplo e fornecer alimentos saudáveis, mas não de uma criança estar buscando uma dieta, né? Isso não é saudável. Isso pode trazer muitos transtornos alimentares lá na frente, que aconteceu comigo, né? Então, eu comecei a busquei muitas coisas, e aí eu comecei a me interessar muito cedo por isso. E quem trouxe saúde para dentro da minha casa foi eu. Tanto para minha mãe era muito desafiador. Eu falar, mãe, come isso. Ai, mas tu de novo. O começo era assim. Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a me apavorar, ver que meus pais comiam aquilo. Como assim? As pessoas que eu mais amo, tu vê, é muito sofrido, né? Mas pros teus pais, te ver gordinha não foi... Tipo, pra mim, minha mãe não viu, minha tia viu, me mandou numa nutricionista. Pra ti não teve isso, tipo, veio de ti. Assim, eu não sei te dizer exatamente, né, se meus pais me viram gordinha e se preocuparam com isso, mas eu acho que tinha um pouco de mentalidade, é criança, vai esticar, vai crescer, sabe? Não cresceu. Não cresci. E depois... Desculpa, eu não resisti. Ele vai me chamar de tampinha pro resto da vida. Mas de achar que quando crescer, isso vai despertar. Não que isso é um desenvolvido, né? Não que isso vem a uma construção. É como, nossa, em algum momento vai dar um clique nela e ela mesma vai... Mas nem sempre é assim, né? Isso tem que ser... Tu falou, não sei se cabe exatamente